Agora 1h, 6 minutos, 1h06. Deixa eu chamar o Giovan Petri, que ele está com o Lucas. Esse menino veio lá de Quito, do Equador. A gente acompanhou o drama deles desde que estavam lá pedindo socorro para voltar. Ontem nós mostramos que eles conseguiram voo fretado para chegar até o Brasil. E aí está o rapaz que é maringaense e está de volta em casa para alívio da família, né, Giovan Petri? Pois é, Robson, até eu conversando um pouquinho com ele antes de nós entrarmos ao vivo, ele estava me contando que um grupo de 150 pessoas, não aqui de Maringá, mas de várias partes do país, conseguiram, através da Embaixada do Brasil naquele país, fretar um avião. E aí essas 150 pessoas voltaram ao aeroporto, até o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e aí, enfim, de carro, e aí toda uma romaria para conseguir chegar em casa. Bom, Lucas, chegando em São Paulo, um certo alívio, até porque vocês não sabiam se poderiam sair de lá ou não, né? Sim, boa tarde todo mundo. Só de estar no Brasil já foi um alívio, né? 14 dias preso no Equador. O fato da gente ter voltado pro Brasil, a gente já se sente em casa, né? Tudo que a gente queria era chegar aqui a gente ia dar um jeito de chegar até a nossa cidade. Então já foi uma alegria imensa poder voltar. A partir do momento que vocês ficaram sabendo que as fronteiras estavam fechadas ao Brasil, e aí? Fazer o quê? O que vocês procuraram fazer, enfim? Conta um pouquinho pra gente. Então, a gente pensou em tudo, né? A gente foi pego de surpresa, foi no sábado que aconteceu tudo. No domingo a gente já retornou para Quito, segunda-feira de manhã estava no aeroporto, até as notícias estavam um pouco controversas lá. A gente chegou a falar com alguns policiais da imigração na cidade que a gente estava. Ele falou que não ia fechar tudo. No domingo a gente foi fazer um passeio, alguns parques, já estava tudo fechado. Voltamos correndo para Quito. Em Quito já encontramos outros brasileiros, já estava um caos. Na segunda-feira mesmo, 6 horas da tarde, fecharam o aeroporto, né? Na verdade não em termos aéreos, mas só entrava no aeroporto quem estava com o avião em solo, tipo, com passagem comprada. Então a gente chegou a cogitar ir para Colômbia, ir para o Peru, mas viu que a possibilidade era inviável, né? O Equador infelizmente não faz fronteira com o Brasil e foi entrar em contato com a embaixada e aguardar, né? Não tinha muito o que fazer. A gente foi para um hostel, o grupo tentando se ajudar ali, né? Tinha gente com uma situação um pouco pior que a nossa. Então tinha gente, igual tinha um senhor que estava com um pouco remédio, que estava com remédio contado. A gente tentou se ajudar e manter a calma um do outro lá, né? Mesmo sendo difícil. E aí, chegar em São Paulo, aquele aeroporto vazio, já tinha visto isso, né? Não é a primeira viagem que eu faço pra fora, né? Eu costumo fazer uns mochilão e é assustador ver Guarulhos daquele jeito, deserto, igual eu falei um pouquinho antes, né? Nós ficamos meia hora presos no avião ainda, porque não tinha quem abria a porta ali do finger que conecta no avião. Então, e na hora que desceu, tipo, nada. 2 policiais da imigração ali controlando o passaporte, ou 2 em inspeção de saúde, né, para medir a febre do pessoal. E o aeroporto completamente deserto. Coisa que a gente nunca acredita falar que Guarulhos não tinha ninguém. E de São Paulo até aqui? Foi tranquilo. A estrada tava bem tranquila. Um amigo nosso buscou a gente em São Paulo. Ele é de Prudente, ele estava lá perto. E meu pai foi buscar a gente em Prudente, né? A viagem, lógico, cansativa, o pessoal totalmente, não só emocionalmente, mas fisicamente cansado também. Um voo relativamente tranquilo, mas aquela tensão, aquela ansiedade de chegar em casa, ver a família. É isso. Enfim, chegou a Maringá, agora como é que vai fazer para ver? Você tem um filho de 1 ano, tem a esposa, e na verdade você tá na casa dos seus pais, mas você mora em Loanda, né? E aí? Isso, eu moro em Loanda, eu vou para minha cidade amanhã, cedo, né? Não tem nenhuma recomendação do governo para ser cumprida a quarentena, mas a gente, sendo um pouquinho responsável pela toda a situação, vamos fazer a quarentena, né? Ficar os dias isolado, voluntária. Mesmo, eu consigo, graças a Deus, trabalhar de casa, não preciso sair de casa para trabalhar, trabalho home office. Meu filho e minha esposa vai ficar, já faz 22 dias que eu não vejo eles, vou ficar aí mais 10, 14 dias sem ver, né? Mas, fazer o quê? É preciso, né? Não tá cansado, ainda tem toda a emoção, enfim. O cansaço, mas é para um bem maior, né? Então, a gente vai tentar não colocar mais ninguém em risco.
Nós cumprimos a quarentena lá no Equador, querendo ou não, a gente ficou 14 dias presos, né? Então, o grupo que estava com a gente, ninguém apresentou sintomas, mas aeroporto, mesmo Guarulhos estando vazio, estrada... Cansa, né? E aí é necessário, né? Bom, então aí, Robson, um pouquinho, nós já viemos acompanhando a história do Lucas, ele mais um maringaense, só que ele estava me contando que tem outras pessoas que ainda estão na estrada, como por exemplo, um povo que saiu de Guarulhos, está indo para Vitória da Conquista, provavelmente ainda estão dentro do carro, alugaram um carro e vão para casa, enfim, antes em casa do que ficar mais tempo lá, enfim, deu tudo certo. Bem-vindo de volta, Lucas, bem-vindo. Obrigado, Giovan Petri, você está liberado.